Café Concurso, o curso que leva você à aprovação. Diretor Gustavo Lazarotto. Professor Fernando Lessa, língua portuguesa. Satisfação contar com a presença dos senhores, aí na sua casa, na telinha. Hoje, concordância nominal. Neste momento, concordância nominal. Sequência das aulas de concordância. Questões de prova envolvem esse grupo de palavras aqui que o professor elencou no quadro. 19 palavras, um número bom para jogar na Mega Sena. 19 palavras. São palavras que podem ser variáveis ou não. E o que o professor quer dizer com variável ou não? Algumas palavras na língua portuguesa sofrem inflexão, outras não. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, flexão nominal. E o verbo, evidentemente, flexão verbal. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição não sofrem inflexão, embora, num casuísmo, alguns advérbios admitem a flexão de grau. Mas é muito casuísmo, pouca regra, né? Por regra, advérbio não tem flexão. E aí, nós vimos um tal de adjunta de nominal em aulas passadas. O artigo, adjetivo, numeral e pronome normalmente funcionam como adjunta de nominal e sofrem inflexão para concordar com o substantivo. As minhas duas amadas alunas foram aprovadas porque estudaram no Café Concurso. Eu tenho aí o substantivo alunas. O as concordou, as alunas. As, artigo definido. Minhas, pronome possessivo, concordou com alunas, feminino, plural. Duas, o numeral concordou novamente com o núcleo do sujeito alunas. E amadas são todas vocês. Amadas alunas, o adjetivo concordou com o substantivo alunas. Isso é concordância nominal. Os 4 adjuntos nominais mencionados, artigo, adjetivo, numeral e pronome, concordam com o substantivo a que se referem, né? Substantivo ao qual eles acompanham. Por isso, vamos tratar então de concordância nominal. Em não sendo uma dessas classes de palavras, eu não terei flexão. Vamos começar com a primeira aqui da lista. Muito. Muito. Pode estar nas duas casas. Vamos pegar aqui materialzinho, ó. Muito. Variáveis e invariáveis. Pertence ao grupo das palavras variáveis e das invariáveis. Pouco, a mesma coisa. Bastante, também. Vamos tratar de 3 palavras de início. Muito, pouco e bastante. Em que situação as palavras são variáveis nesse caso? Quando acompanharem um substantivo, ou vierem carreira solo. Quando forem pronomes indefinidos. E aí serão variáveis. Muito café. Se eu trocar para água, muita água. Já houve a flexão. Masculino, feminino. Muitos alunos. Muitas alunas. Ou pronome indefinido sozinho. Muitos deixaram a sala. Muitas deixaram a sala. Quando eu tenho muito ou muita como pronome indefinido, ocorre a flexão para acompanhar o substantivo. Ok? Então, pouco café, pouca água, poucos alunos, poucas alunas. No papel de pronome indefinido, acompanhando o substantivo. Ou sozinho com pronome indefinido. Poucos deixaram a sala, poucas deixaram a sala. A mesma coisa acontece com bastante, que não tem flexão de gênero, mas tem flexão de número. Bastante café ele tomou. Bastantes dias foram necessários para a conclusão da obra. Vejam aqui na tela, no quadro, bastante café singular, café singular. O pronome indefinido concordou com o substantivo. Bastantes dias eram necessários. Muitos dias, bastantes dias eram necessários.
concordou com o substantivo dias. Portanto, variáveis, muito, pouco, bastante. Qual a condição? Acompanharem o substantivo, ou seja, funcionarem como pronome indefinido, da classe gramatical dos pronomes indefinidos. Agora vejamos as mesmas três palavras como invariáveis. Eu vou retirar o substantivo e vou perder a flexão, ou seja, eu não terei plural nem feminino. Eu vou perder a flexão, muito, pouco e bastante. Em que situação estas palavras que estão aqui são invariáveis? Quando funcionarem como um advérbio de intensidade. Advérbios não têm flexão? Não tem flexão de gênero nem de número. Advérbios não têm flexão. Então, estudou muito, estudou bastante, estudou pouco. O verbo estudar acompanhado do advérbio de intensidade. Muito, pouco e bastante. Ou um adjetivo. O advérbio de intensidade, é bom lembrar, refere-se a um verbo, a um adjetivo ou um outro advérbio. Três possibilidades de o advérbio de intensidade acompanhar a palavra. O verbo, que foi o exemplo dado, estudou muito. Um adjetivo, muito estudioso, estudioso é adjetivo. Ou um advérbio, muito bem, bem advérbio de modo. Portanto, o advérbio de intensidade pode acompanhar essas três palavras. Por isso, se eu tiver... Vocês, alunas do concurso, são muito estudiosas. Vejam que estudiosas é um qualificador, é um adjetivo. E o muito acompanha o adjetivo. Estudiosas, feminino plural, e eu não altero a palavra muito. Advérbio de intensidade. Pouco tensas estavam as meninas durante a prova. Pouco tensas, feminino plural e pouco não mudou. Bastante nervosas, algumas delas. Bastante nervosas. Ou seja, nos casos dados eu não tenho flexão. São palavras invariáveis. Sintetizando, acompanha o substantivo, pronome indefinido, variável. A palavra acompanha outra palavra que não seja substantivo, invariável. Advérbio de intensidade. E aí trabalhamos com as três. Como eu vou me dar bem na prova? Ver a que palavra a destacada pela banca se refere. Se é um substantivo ou se não é substantivo. Ok? Vamos adiante. Temos agora na quarta palavra, aqui na quarta coluna, a palavra alerta. Temos então a palavra alerta. Invariável, sem flexão. Alerta, na língua portuguesa, é um advérbio de modo. Advérbios não têm flexão. Portanto, os soldados permanecem alerta. Soldados permanecem alerta, sem flexão. Evidentemente que se eu fizer a substantivação da palavra alerta, numa derivação imprópria, vai ter flexão, mas aí é um substantivo, ela deixa a sua classificação de advérbio de modo e passa a ser tratada como substantivo. Os alertas foram dados. Os alertas foram dados. E aí vocês têm um substantivo e não mais um advérbio de modo. Portanto, só na situação de advérbio é que alerta será invariável. Menos, o advérbio menos, sempre invariável. Palavra menos, sempre invariável. Não há possibilidade, apesar de nós ouvirmos por aí, a expressão menos está menos cansado, horrível, né? Menos invariável. A nossa sexta palavra, obrigado. Ele foi obrigado a fazer alguma coisa. Aí é verbo no particípio. Ele foi obrigado a comprar aquele material. Verbo no particípio. Agora, se eu usar o obrigado como uma saudação, agradecido, eu posso usar outro adjetivo, agradecido, grato. Eu estou grato, eu estou agradecido, eu estou obrigado. Por isso eu digo muito obrigado. Eu, homem, professor. A minha colega, a professora, dirá muito obrigada. O muito sem alteração, porque vem acompanhando o adjetivo.
obrigada, muito grata, muito agradecida. Mas o adjetivo vai se flexionar dependendo de quem o usa. Tratando-se de mulher, obrigada. Homem, obrigado. E tem plural. Disseram as meninas, muito obrigadas. Disseram os rapazes, muito obrigados. Os rapazes disseram muito obrigados. Quando me refiro a mais de uma pessoa, na frase, mais de um agradeceu, nós temos o plural, obrigadas e obrigados. Quando alguém representa um grupo e agradece em nome desse grupo de pessoas. Portanto, obrigado e obrigado é uma palavra variável. Vamos aqui não trocar coluna, hein? Variável, né? Aqui nós não temos, variável. Mesmo quando nós usarmos obrigado como verbo no particípio, temos a possibilidade também de flexão, né? A menina foi obrigada a fazer tal coisa, né? Foi obrigada pelo professor a agravar a regra de acentuação. O rapaz foi obrigado. As meninas foram obrigadas. Os rapazes foram obrigados. Então, mesmo com o verbo no particípio, terá flexão. Nossa sétima palavra, a palavra quite, também é passível de flexão. Os alunos estão quites com a tesouraria. Eu estou quite com o serviço militar. Os alunos quites com a tesouraria poderão fazer a prova. Os alunos quites. Os alunos estão quites. Portanto, variável a palavra quite. Avançando, anexo e incluso e apenso também, apenso com S. Os três termos, anexo, incluso e apenso, que não consta aí no quadro, são adjetivos e, portanto, variáveis, vão concordar com o substantivo a que se referirem. Né? Documento anexo, fotografia anexa. Documentos anexos, fotografias anexas. Documento incluso, fotografia inclusa. Documentos inclusos, fotografias inclusas. E com apenso, que também tem o significado de incluso, de anexo, apenso, a mesma coisa, né? Documento apenso, carta apensa. Documentos apensos, cartas apensas. O grupinho de adjetivos aqui, né? Kit também é adjetivo, obrigado, aqui estamos com o grupo de adjetivo e nós vimos que o adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. Temos na língua um ou outro adjetivo invariável, como grátis, né? Invariável, aí nós não poderemos fazer a flexão, mas os adjetivos, em sua quase totalidade, sofrem flexão, diferentemente aqui dos advérbios, né, que nós vimos que não tem flexão, a não ser que sejam usados não como advérbios, mas como pronomes indefinidos. Mais uma palavra, monstro. Ora, monstro é substantivo, mas nós podemos usar como adjetivo, numa derivação imprópria, né? E aí nós temos uma obra monstro. Aquele governo fez uma obra monstro, monstruosa, né? Eu digo obra monstro. Quando eu usar monstro não como substantivo, mas como adjetivo, qualificador, obra, monstro, acompanhando um substantivo, a palavra é invariável. Invariável, certo? Só será variável se estiver funcionando como um substantivo. Os monstros me assustam. Vamos à nossa segunda coluna. O professor vai apagar aqui. Temos mais um conjunto de palavras e o concurso trabalha exatamente com essas palavras aplicadas em frase, como eu estou fazendo oralmente aqui. Temos a palavra meio. Meio. Variável, invariável. As duas casas são visitadas por meio. Temos meio, metade, portanto, um numeral. E nós vimos há pouco tempo, o professor falou, que artigos, adjetivos, numerais e pronomes acompanham o substantivo e acompanham flexionando-se de acordo com o substantivo. Isso é uma adjunta adjunal, são 4 adjuntas adjunais, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Como nós temos um numeral, em sendo numeral, será variável. Meio copo, digo eu. Meio copo de café. Café com cursos. Não, professor. Café com cursos?
meia garrafa de café. Vais tomar uma garrafa inteira? Café é bom e eu gosto, mas gosto mais do café concursos. Meio, meia, metade, numeral, fracionário. Flexionou para acompanhar o substantivo. Numerais são flexionados. Mas digamos que esse meio não acompanha um substantivo. Então, não será flexionável, não será variável, será invariável. Como as meninas estão meio cansadas. Meio cansadas. Por que agora invariável? Cansada não é um substantivo, é um adjetivo, é um qualificador. E aí, nós temos um meio funcionando como advérbio de intensidade. Um tanto cansadas, um pouco cansadas, meio cansadas. Advérbio de intensidade. Ok? Aqui temos o meio advérbio de intensidade. Muito comum na linguagem descurada, descuidada, na linguagem coloquial, meia cansada, né? Estou meia cansada. Cansada do umbigo para cima ou do umbigo para baixo? Mesmo a porta. Errado dizer a porta está meia aberta. Aberta é adjetivo, não é substantivo. Como é que eu vou fazer a flexão? A porta está meio aberta. A regra é clara. Acompanhando o substantivo, numeral, flexão. Acompanhando o adjetivo, não é numeral, é um advérbio de intensidade. Um pouco, um tanto. Portanto, cuidado aí com o meio, né? Meio pálida e não meia pálida. Mais uma coisa a respeito de meio. Nós podemos ter meio substantivo, mas aí não entra em concordância. Ele é o núcleo, os outros que concordam com ele, né? O meio, os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios, né? Meio substantivo, consagrado, mas não deixa de ser uma redundância, o meio ambiente, substantivo. Aí não, as outras palavras que concordam com a palavra meio, que será núcleo de alguma função sintática, diferentemente do que nós vimos aqui. Ainda tem um uso, não muito presente nas gramáticas, mas as boas gramáticas podem trazer e trazem, que é um meio funcionando como um adjetivo. Na expressão plural, ele disse meias palavras, ou seja, palavras, a ideia incompleta, né? Não as palavras. Meias palavras significa, na semântica, uma fala incompleta, uma indireta, não dizer diretamente o que se quer, né? Não é que as palavras estejam pela metade, ok? Então temos a expressão meias palavras, significando mensagem incompleta. E aí funciona como adjetivo meias, tá? Portanto, com flexão. Temos a nossa 12ª, já estamos na 12ª palavra de concurso, envolvendo concordância nominal. Caro. Caro amigo? Aí é querido. Não é a esse caro que eu me refiro. É o caro de price, preço. Quando eu usar qualquer verbo que não seja de ligação, eu uso caro invariável. A bolsa da Imelda, a bolsa, vamos deixar a Imelda no Afeganistão, a bolsa custou caro. E já vou aproveitar e falar do antônimo, barato. A bolsa custou barato. Nós temos aí uma adjunta adverbial de preço, um advérbio de preço, caro e barato. Custou é o verbo intransitivo, a bolsa sujeito, e aqui caro, barato, o adjunto adverbial de preço. Mas se o verbo for de ligação, cuidado então, a bolsa é cara, a bolsa está cara. O sapato está caro. A camisa é barata. O sapato é barato. Então, eu deixo de ter o advérbio e passo a ter o adjetivo. Caro, cara, caros, caras. Cuidado aqui, então. O que faz a modificação é o verbo da frase.
Entendo o verbo de ligação aqui, caro, barato, adjetivo. E aí com flexão. Entendo qualquer outro verbo, caro e barato, advérbios, sem flexão. Certo, senhores? Então, senhores, caro e barato, vamos finalizando aqui. Dependendo do uso, palavra variável ou invariável. Se usarmos como advérbio, invariável, adjetivo variável. E já vamos para a nossa próxima palavra, 14ª, pseudo. Um prefixo, um falso prefixo, na verdade, não tem vida própria. Pseudo. Quando nós usamos pseudo, por exemplo, pseudomédico, pseudomédica, pseudomédicos, pseudomédicas. Unimos a palavra médico, colocamos aqui no feminino plural e o prefixo não se altera. Pseudomédicas, tudo junto. Com hífen, só se a palavra seguinte, a pseudo, iniciar pela letra H ou por vogal igual a que termina pseudo, portanto um O. Né? Pseudo-otorrino teria hífen. Pseudo-historiador, com hífen, né? Com as novas regras de uso de hífen. Aqui está pseudomédicas, sem flexão, portanto invariável. Já vou aproveitar e incluir aí o prefixo vice. Vice-diretores, né? Invariável. Vice-diretores, vice-presidentes. Invariável a palavra. Assim como pseudo. Na 15ª temos a palavra só, que pode estar nas duas casas. Variável e invariável. O só variável é um adjetivo. Eu fiquei só, nós ficamos sós, no sentido de sozinhos. Eu fiquei só, olha a flexão aí de número. Nós ficamos sós, flexão de número. Portanto, é variável sim. Mas se eu usar o só como somente, não o só como sozinho, mas como somente, como advérbio, invariável. Só as alunas deixaram a sala. Só as alunas deixaram a sala. Somente as alunas. Então nós temos na realidade o só sozinho e o só somente. O primeiro mencionado com flexão de número. Nós podemos usar no plural. O segundo sem flexão nenhuma. Mas a locução a sós será sempre invariável. Ficamos a sós. Diz a professora, eu quero falar a sós contigo no final da aula. Diz ao Pedrinho. Esse a sós significa ficar sozinho com alguém. Não é o só solitário mesmo. É o só sozinho com alguém. Terminou o casamento, o noivo diz a noiva, finalmente estamos a sós. Ficamos a sós. Portanto, invariável. Tá? Não existe a expressão a só. Invariável. 17ª palavra, estamos avançando nessas palavras que incomodam tanto na hora da prova. 17ª palavra, mesmo, nas duas casas. Nós temos o pronome demonstrativo mesmo, que vai se referir ao masculino, feminino, singular ou plural. Portanto, terá flexão. Se eu disser eu mesmo, estarei correto. Mas se for uma colega minha, ela deverá dizer eu mesma, porque é mulher. Ele mesmo fez o trabalho. Ela mesma fez o trabalho. Eles mesmos, elas mesmas. Estamos diante de um pronome demonstrativo. Mesmo, mesma, mesmos, mesmas. Vai acompanhar a palavra que se refere, pronome ou substantivo. Mas nós temos dois outros usos para mesmo. Um de advérbio, de afirmação. E aí ele vai ser invariável. Aquela garota faz mesmo cada pergunta. Esse mesmo vem depois do verbo. Vejam que ele vem depois do verbo, significando realmente, efetivamente, com certeza. Ela faz mesmo cada pergunta. Tu sabes mesmo a resposta para este exercício? Tu sabes com certeza a resposta para esse exercício?
Então nós temos o mesmo que funciona como advérbio, mas ele vem após o verbo, diferentemente do pronome demonstrativo que acompanha o pronome lá, né? Ele mesmo, ela mesma. Ok? E temos um terceiro mesmo, que é uma palavra denotativa. Parece no início da frase, mesmo as alunas deixaram a sala. Inclusive as alunas, até as alunas. Esse mesmo que eu posso trocar por inclusive ou até. É a nossa palavra denotativa e também não terá flexão. Então temos 3 usos para o mesmo aí, né? O próprio também vai fazer o papel de pronome demonstrativo, ele próprio, ela própria, eles próprios, elas próprias. Tá? Então vai ter flexão, vai ser variável. Variável e nenhum caso de invariável. Agora vamos para o tal qual, para fechar a nossa lista. Tal qual, como locução conjuntiva, comparativa, sem flexão. Ele estuda tal qual o pai estudou. Ele estuda tal qual o pai estudou quando era adolescente. Ele é forte tal qual um touro. O professor Fernando é forte tal qual um touro. Uma comparativa aí, nós temos uma locução conjuntiva comparativa. Mas há um caso em que as duas palavras podem variar. Quando eu tenho esse tal e esse qual como predicativos do sujeito. O filho é tal qual o pai. Tal é predicativo de filho e qual é predicativo de pai. O pai é o qual e o filho é o tal. O filho é tal qual o pai. Se eu alterar para os filhos, vejam bem, os filhos são tais qual o pai. Como ele funciona como predicativo, deve necessariamente concordar com os filhos. Mas se eu tiver o filho ainda, vamos ter aqui no singular, evidentemente nós vamos usar tal. O filho é tal qual, e aí eu tenho que, em vez de pai, os pais, o pai e a mãe, né? Os pais. E aí eu direi, o filho é tal, quais os pais? Predicativo de pais, quais? A segunda, né? Aqui, não a primeira. Portanto, eu concordei. E caso eu tenha o plural, vou colocar aqui, os filhos, verbo de ligação, são, lógico, aí eu vou concordar, o verbo de ligação aqui com filhos, são tais, predicativo, quais os pais. Quais predicativo de pais? E aí eu tenho a expressão, os filhos são tais quais os pais. Aqui vamos deixar no singular. Interessante, não é? Cair isso em prova dá um desastre aí, né? Tais qual o pai, os filhos. O filho é tal quais os pais. E aqui os dois no plural, porque temos aqui pais e filhos, e tais concordando com filhos, quais concordando com pais, verbo de ligação. Em não tendo verbo de ligação, o tal qual é simplesmente uma locução conjuntiva das orações comparativas. Então posso ter essa situação com variável ou não. Presença de verbo de ligação, variável, não tem verbo de ligação, invariável. Portanto, senhores, cuidado com as palavras. A concordância nominal é o mundo das palavras. Acompanhou o substantivo? Que concorde com o substantivo. Não acompanhou o substantivo? Cuida, deve ser um advérbio, um prefixo, e aí não tem concordância possível. Certo, senhores? Continuem conosco. Café Concurso. Vou tomar um cafezinho agora. Já volto.